Como muitos de vós provavelmente não conhecerão o grupo Acilva Matos, a perspectiva é exatamente contextualizar por aí e depois explicar um pouco a história, como é que chegamos aqui. E antes disso, também agradecer ao professor Alberto Castro pelo convite e por poder partilhar esta minha experiência e, acima de tudo, a componente empresarial e empreendedora que leva. Basicamente, o grupo Acilva Matos é um grupo com 38 anos, familiar, tipicamente uma empresa familiar portuguesa. Em 2014 decidimos fazer um plano de reestruturação em que inclusive dividimos o grupo em 3 áreas de negócio distintas e cada filho acabou por assumir uma determinada área de desenvolvimento. Portanto, hoje vou focar um pouco globalmente o que era e o que é o grupo Acilva Matos, mas depois focar a holding de que eu sou CEO e lidero, porque acho que em termos de contexto é o que fará mais sentido. Portanto, o grupo Acilva Matos, globalmente, não tem 37, já fez 38, portanto já está desatualizado o slide. Tem 38 anos de experiência, tem 10 fábricas, 9 em Portugal e 1 no Paraguai. É um grupo de metalomecânica puro. As 10 fábricas são 10 fábricas de produção de equipamentos em metal. Temos 450 pessoas, costumamos dizer, comprometidas, qualificadas e motivadas, muitos de chão de fábrica, outros, grande parte também, indiretos e de engenharia. Este número de 450 também já ultrapassou. Em termos de 50, temos uma faturação global consolidada, nós não consolidamos, até porque como separámos o grupo, não consolidamos. Mas temos em termos agregados 50 milhões de euros de vendas em 2017. Tudo o que fazemos, grande parte é para exportação, já vão compreender melhor o tipo de produto e também os países destino dos mesmos. E exportamos, acima de tudo, para a Europa, África e América Latina e também Médio Oriente, dependendo das subholdings. Como estava a referir, dividimos o grupo há 4 anos. Explicando um pouco melhor, o grupo foi fundado pelo meu pai, há 38 anos, somos 3 filhos. Cada filho foi entrando no grupo empresarial de forma distinta, nomeadamente existe um gap de idades de mim para os meus irmãos, eu sou o caçula, o mais novo, e à medida que os filhos foram entrando no negócio, foram de alguma forma também, pelo espírito empreendedor que temos, cada um de nós, e pela visão que gostamos de colocar nas coisas, acabámos por cada um seguir um pouco o seu caminho e criar uma unidade de negócio dentro do grupo distinta. Também, exatamente, para evitar os problemas típicos das empresas familiares que surgem, lá está, entre a própria família. E aí dividimos o grupo em 3 áreas. A ASM Metal, que tem 2 fábricas em Portugal, que faz tanques, é líder europeu no fabrico de tanques e reservatórios para armazenagem de GPL, de gás, seja gás, seja o próprio GPL, seja GNL, o próprio gás natural também. Tanques pequenos para casas, habitações, para casas, restaurantes, hotéis, condomínios, como depois para tanques muito grandes de armazenagem de GNL, como é o caso, por exemplo, das grandes estações de armazenagem que existem em Sines, onde entram todo o gás natural do nosso país, e também trabalhos especiais para refinarias, colunas, permutadores de calor, acima de tudo para o setor do petróleo e gás. Existe uma área que também foi criada, esta é a área tradicional, o grupo foi fundado neste segmento. O meu irmão, entrando no negócio em 2007, entrou no negócio das cisternas rodoviárias. Basicamente temos 5 fábricas em Portugal e 1 no Paraguai para o fabrico de todo o tipo de cisternas para transporte, gasolina, gás, água, gás natural, hélio, tudo o que seja transporte rodoviário e ferroviário e marítimo de produtos ligados também à componente petróleo e gás, é esta unidade que os fabrica. E temos a ASM Industries, que eu próprio criei em 2007, portanto já fazemos 11 anos, em que está dedicada, e assim, desde o início que se dedicou muito ao fabrico de torres eólicas para parques eólicos, principalmente para Portugal, no início, e que desde que eu assumi a gestão fomos diversificando bastante e assumimos também uma área distinta, que é toda a área de offshore, em que fazemos plataformas petrolíferas e de petróleo e de renováveis, bem como outras estruturas marítimas, como a aquacultura, como estamos neste momento a fazer um projeto bastante interessante
com a Jerónimo Martins para fazer um teste, por exemplo, de salmão em águas portuguesas, uma grande estrutura de aquacultura offshore que ficará a alguns quilómetros da costa, para testar como é que o salmão cresce em Portugal ou não, se gosta, já que no turismo estamos com tanta perfeição, se o salmão norueguês, o salmão vem da Noruega, se o salmão norueguês efetivamente gosta das águas portuguesas para crescer. Especificamente da holding que eu lidero, que é aqui que gostava de prender a vossa atenção, estamos divididos nas 3 áreas que vos comentei: torres eólicas, onshore e offshore, para aplicação em terra como aplicação em mar, fundações offshore como esta plataforma flutuante que nós fabricámos em 2011, que foi testada na Póvoa de Varzim, que foi retirada passados 5 anos, em 2016. Fizemos inclusive um retrofit à plataforma, foi vendida para a Escócia e neste momento está a produzir energia na Escócia. Foi o primeiro projeto flutuante eólico do mundo. Foi feito em Portugal, tecnologia americana, financiadores e promotores portugueses, EDP, construtor, A. Silva Matos. Mas no meio das estruturas offshore temos a componente flutuante, como também temos a componente fixa. Todas as estruturas que são fixas ao fundo do mar, também as fazemos. Já vos vou mostrar como. E toda a parte marítima, em que podemos fazer boias de grandes dimensões, estruturas para aquacultura, estruturas para produção de energia através das ondas. Tudo o que seja estrutura metálica aplicada a este ambiente, nós podemos fazer. Isto é basicamente o mesmo que já expliquei, mas em termos mais gráficos, de imagem. Tipicamente, quais é que são as estruturas de offshore? Estruturas desde fixas, que são chamados monopiles, fixas e cravadas no fundo do mar, como estruturas em jacket, que são estruturas em treliça para petróleo e gás ou para eólico, como o próprio wind float, uma estrutura flutuante que produz energia em qualquer parte do mar, desde que tenha mais de 40 metros de profundidade, que é o caso do nosso país, que a costa afunda abruptamente muito perto da costa e o mar afunda muito perto da costa e lá está. Instalámos a primeira plataforma com 80 metros de profundidade, a 7 km da costa. As próximas 3 plataformas vão ser instaladas a, salvo erro, quase 20 km do mar, já com profundidades de mais de 100 metros. As estruturas marítimas, como eu estava a comentar, por exemplo, da aquacultura, que é um mercado em forte expansão e em que estamos a apostar bastante. Começámos por esta estrutura com a Jerónimo Martins, mas existem já um potencial muito grande, nomeadamente no Mar do Norte e na Noruega. Onde é que fazemos isto? Fazemos em 3 fábricas. Uma em Severo de Voga, no canto superior esquerdo, uma fábrica que já tem 12 anos, onde tipicamente fazemos torres eólicas onshore para a terra, até 4 metros de diâmetro e 40 metros de comprimento e 80 toneladas. Esta fábrica já é uma das fábricas mais produtivas da Europa. Somos muito competitivos a nível europeu. Produzimos com 99%, em 2017, 99% de taxa de exportação, desde Inglaterra, França, Grécia, Turquia, Itália, tudo o que é Europa, mas também América Latina, Bolívia, Chile, Paraguai, Canadá, em termos da América do Norte. Depois criámos uma fábrica em Setúbal, dentro do estaleiro da Lisnave, que não sei se provavelmente não conhecerão, mas é o segundo maior estaleiro da Europa, que nos anos 90 se converteu não para construção naval, se converteu de construção naval para reparação naval e ficou com uma grande área de fabrico completamente abandonada. A ASM assumiu essa área e abriu uma nova linha de montagem e desde maio deste ano começámos a fabricar mais 2 wind floats, 2 estruturas offshore, como a que esteve na Póvoa de Varzim, para entregar no próximo ano para o projeto pré-comercial do wind float, que será o maior projeto flutuante do mundo. Não quero detalhar, obviamente não é o caso. A nossa fábrica em Severo de Voga, que processamos 25 mil toneladas ano, cerca de 640 secções de torres eólicas. Já desde que criámos a empresa já produzimos mais de 4 mil secções. A fábrica, começando por aqui, se calhar é mais fácil. A fábrica em Setúbal
que estamos a fazer estas fundações, basicamente, como estava a comentar, temos toda esta área que tem a bola azul para fabrico, são quase 1 milhão de metros quadrados. É específica para uma linha de montagem que nós temos bastante grande, para peças enormíssimas, para petróleo e gás e renováveis, com a capacidade de depois escoar produto através da doca seca da Lisnave ou através dos cais. Esta é uma linha de montagem, uma fábrica muito antiga, que estava fechada há 20 anos quase, que nós colocámos equipamentos novos para fazer este Windfloat que nós já fizemos em 2011 e que estamos agora a fazer mais 2 para entrega no próximo ano. Mais do que, se calhar, não sei se tem acesso à internet? Tem? Se calhar até mostrava 2 vídeos, não sei se depois posso mostrar. E decidimos em 2015 avançar com uma nova fábrica, neste caso no Porto de Aveiro. Fizemos um estudo a nível europeu de onde é que seria o melhor local para instalar a maior metalomecânica do país. Analisámos Irlanda, Alemanha, Polónia e, curiosamente, Aveiro. Aliás, no nosso país analisámos todos os portos, nenhum tinha condições para receber este investimento. Primeiro porque não existe nenhum porto no nosso país que tenha espaço para nova indústria frente-mar, com um cais direto, com acesso direto. O único que existia era o Porto de Aveiro, com imensas restrições. Demorámos, na Irlanda ofereciam-nos o terreno e, aliás, não nos ofereciam, porque não podem oferecer, custava-nos 999 euros por uma concessão de 999 anos. A verdade é que no nosso país demorámos 2 anos a negociar, só conseguimos chegar a acordo fruto de muito lobby, porque com certeza não iríamos conseguir fazer este investimento. E do nada, como podem ver, o Porto de Aveiro está completamente vazio, tem muitos milhões de metros cúbicos de areia que não deixam qualquer implantação de nenhuma indústria, enquanto não saírem. Nós encontramos um espaço onde conseguimos colocar a nossa fábrica a 70 mil metros quadrados. O Porto comprometeu-se a construir um cais próprio, privativo nosso. A verdade é que a construção está quase pronta. O cais estima-se que esteja 1 ano depois da fábrica estar pronta. O que denota a capacidade que os nossos organismos públicos têm de acompanhar a iniciativa privada. Portanto, estamos a investir 29 milhões de euros. Como disse, vamos processar 35 mil toneladas, em que será a metalomecânica mais pesada do país, a maior metalomecânica que vai existir no nosso país. Vamos produzir fundações em série com 10 metros de diâmetro, 50 a 80 metros de comprimento e por peça, depois podemos juntar várias peças, até 450 toneladas por peça. Tem que ir direto para um navio. Esta é a imagem da fábrica. Na realidade, a fábrica já está quase construída. Se eu tiver a oportunidade, mostro-vos um vídeo curto, um time-lapse da construção. Está previsto toda a parte civil está pronta até ao final do ano e a entrada em operação em março. Esta é a zona onde, efetivamente, estamos instalados. Esta é a fase inicial da obra. Isto já vos mostrei. Para conhecerem melhor aquilo que eu vos estava a comentar, o que é que nós fazemos? Isto são torres eólicas onshore. Isto são peças, um tripod que fizemos, uma estrutura offshore que fizemos para um teste em Portugal também, que é uma estrutura triangular que fabricamos também nas nossas instalações. Isto são peças que parecem pequeninas, mas têm 12 metros de diâmetro. E o conjunto em si do Windfloat terão 2.600 toneladas. Será uma estrutura megalómana. E, acima de tudo, achamos que, apesar de, obviamente, o globo, Portugal não estar no centro do globo, está no centro do mapa quando ele está estático, não é? Portanto, achamos que de Portugal somos competitivos, estamos localizados de forma estratégica, conseguimos chegar com muita facilidade à América Latina, à América do Norte e Europa e, acima de tudo, somos agnósticos. Porque se eu quero produzir no Reino Unido para o mercado local, não vou ser competitivo. E como também não vou ser competitivo, também não vou conseguir exportar.
No nosso país achamos que somos competitivos e somos agnósticos no aspecto em que conseguimos exportar para qualquer país da Europa, lá está, de forma competitiva e sem qualquer conotação à indústria local. A ISM cresceu quase desde principalmente desde 2014. Tínhamos e temos a fábrica de torres eólicas, que de alguma forma tinha um historial bastante estável. Uma fábrica que tipicamente faturava 10, 12 milhões, com EBITDAs de 2,5, e que achámos que numa lógica de longo prazo fazia todo sentido diversificar, abrir novos mercados, abrir novas áreas de negócio, e foi por isso que, de alguma forma, investimos. Posso aceder à internet? Faz mal. Devíamos ter só. Esta foi a estrutura que nós fabricámos em 2011, só para terem uma noção da magnitude. Fizemos isto esta montagem, fizemos toda a construção nas nossas fábricas e dentro da Lisnave, montámos as colunas e fizemos todo o load-out e o transporte para Póvoa de Varzim. Montámos aqui também a turbina e a torre. Este windfloat tinha 1.200 toneladas, estes novos terão 2.600, serão o dobro do peso e quase o dobro também do tamanho. Como é que isto aconteceu? Foi relativamente, ia dizer simples, não foi nada simples. Uma tecnologia norte-americana, que é a Principal Power, que desenvolveu a tecnologia para esta plataforma, que 2 engenheiros saíram da ExxonMobil de petróleo e gás, em que acharam que a tecnologia que estavam a desenvolver para o petróleo e gás também se podia aplicar a renováveis. A verdade é que criaram o conceito, encontraram uma senhora bastante empreendedora nos Estados Unidos, são de São Francisco, que basicamente lhes disse: eu fico com as licenças da vossa tecnologia e vou tentar vendê-la no mundo. Fizeram uma ronda de capital seed. Nessa ronda de capital levantaram 2,5 milhões de euros, tinham um business plan, um papel, levantaram 2,5 milhões de dólares, sendo que 1,5 milhões de dólares foi a ASL Matos que investiu. Com esse investimento ficámos com uma porcentagem relativamente grande da empresa. Na altura podíamos, e fomos loucos, fomos mesmo loucos. Hoje não sei se o faríamos, em termos de apostar numa empresa no papel sem qualquer conceito demonstrado. Mas a verdade é que nesta tecnologia trouxemos para Portugal, a EDP investiu, nós reforçámos e todo o centro de competências foi criado em Portugal, que acho que é um bocadinho diferente do que costuma acontecer, que foram os portugueses, foram aos Estados Unidos, pegaram na tecnologia, trouxeram-na a Portugal, desenvolveram, investiram, criaram o piloto em Portugal, criaram 2 fábricas para fazer este tipo de produtos e neste momento estamos em condições para poder exportar para todo o mundo. Isto, obviamente, foi um passo arrojado nosso, mas de alguma forma também garantiu o nosso futuro e a entrada no mercado. Globalmente, este é o grupo ASL Matos, é o holding que eu também dirijo, a ISM Industries. Nós criámos, como eu estava a referir, faturávamos 10 milhões em 2014, tínhamos 90 pessoas. O ano passado, temos crescido 20% ao ano, este ano vamos crescer 100%, vamos fechar com cerca de 35 milhões e triplicamos as pessoas em 2 anos. Estamos a investir muito, mas acima de tudo é esta a lógica. Todas as pessoas que trabalham comigo na equipa de gestão são mais ou menos da minha idade, têm todos 30 e poucos anos, eu tenho mais, 37. Mas acima de tudo é um bocadinho esta a lógica que nos prendeu. Todas as pessoas que trabalham comigo revêem-se muito mais no projeto
do que se revêem na carreira profissional isolada, ou seja, veem-se como fazendo parte, estando a construir um sonho, e a verdade é essa. Nós estamos a fazer e a concorrer com os principais fabricantes europeus, queremos fazê-lo, achamos que temos competências para isso, temos que acreditar naquilo que fazemos, e a equipa está 100% comprometida a que isso aconteça. Regressando ao meu histórico, basicamente, nós fizemos um team building na empresa em julho, final de julho, início de agosto, em que um formador nos dizia para nós colocarmos numa corda todos os momentos que nos marcaram, fazermos um nó e pensarmos nesse momento. E depois discutirmos à frente uns dos outros todos esses nós e qual é que foi o momento. E a verdade é que, um bocadinho na história do meu percurso, é que quando cheguei lá não tinha quase nenhum nó até começar a trabalhar. Porquê? Tipicamente era um jovem como vós, que estava no secundário, fui para a parte de ciências, porque grande parte dos meus amigos foram, porque não era porque eu adorasse ciências ou porque eu adorasse economia, achava que tinha mais propensão para a parte de ciências, mas a verdade é porque nós nessa altura não sabemos o que é que queremos fazer na vida, não sabemos o que é que queremos ser, e vamos mais por poder de arrasto do que por vocação própria. Fiz o secundário em Severo de Voga, sou de Severo de Voga, fiz o secundário em Severo de Voga em Aveiro e em Albergaria. Depois entrei na Universidade em Engenharia e Gestão Industrial. Tipicamente, o primeiro e segundo ano é para sairmos à noite, estarmos com os amigos, conhecermos, irmos às aulas, seja um jovem perfeitamente normal. E no terceiro ano, eu estava em Engenharia e Gestão Industrial e, para ser honesto, detestava o curso. Detestava mesmo. Lá está, nós entramos na universidade e tipicamente os alunos, infelizmente, talvez hoje já nem tanto, mas infelizmente uma grande maioria entra no curso para o qual coloca não sei quantas opções e no que calhar não tiver a média para entrar, entrou. E para mim este é um dos principais estigmas que existem, um dos principais problemas que existem na educação, que é muitos jovens, primeiro toda esta componente de frequência universitária, quase que se criou um estigma que todos nós temos que tirar um curso. Antigamente era o 9º ano, depois passou para o 12º, depois tirar uma licenciatura, depois mestrado, depois pós-graduação. E isto primeiro trouxe um grave problema, na minha opinião, para a indústria, porque muitos jovens que não têm capacidade financeira e que tipicamente não querem ir para a universidade, quase que usam grande parte dos recursos financeiros para conseguirem tirar o curso, e muito bem, mas depois acabam por entrar em cursos em que não se revêem, para onde tiveram média para entrar, são de Faro e foram para Bragança porque querem acabar o curso, querem tirar um curso. A mim não me aconteceu especificamente isso, entrei porque achava que ia gostar da Engenharia de Gestão Industrial, a verdade é que entrei e não gostei. Não gostei, se calhar não interessa muito porque é que não gostei, mas posso também explicar, porque acho que hoje não acontece tanto isso e aí acho que a própria Católica tem um espírito completamente diferente das universidades públicas, em que grande parte dos cursos no público têm muitas cadeiras que absorvem determinados cursos para garantir que essas cadeiras têm alunos suficientes para existirem as cadeiras. Como eu, por exemplo, na Engenharia e Gestão Industrial, no terceiro ano tinha 3 ou 4 cadeiras de Engenharia, Cerâmica e do Vidro, que, como se costuma dizer, não interessava nem ao Menino Jesus para aquilo que nós lá estávamos a fazer. E isso acabou por criar alguma desmotivação e então decidi mudar para a Gestão, no mesmo departamento. Na minha opinião, foi o melhor que eu fiz. Primeiro porque me deu uma base interessantíssima, que foi, deu-me a base de engenharia e a competência de gestão, que normalmente é difícil acontecer, porque normalmente os gestores saem gestores e os engenheiros saem engenheiros. Com o paralelismo de cursos de cadeiras entre cursos, isso acaba por se minimizar hoje em dia, mas a verdade é que estudei gestão, acabei gestão. Antes de acabar a gestão tinha o estágio e fiz o estágio na empresa dos meus pais, da família.
e fiz um projeto de estágio que era, basicamente, criar uma empresa de investimento em que iríamos investir em parques eólicos na Europa. Íamos investir, criar a capacidade para desenvolver parques eólicos, basicamente é alugar terrenos, colocar torres de medição de vento, pedir todas as licenças, quando todas as licenças estivessem pedidas, construíamos o parque e vendíamos energia, ou vendíamos o parque. Associei-me a um fundo de investimento, um fundo muito grande, de vários bilhões, que já fazia isto por toda a Europa, e fizemos um acordo em que iríamos para novos países, Hungria, Roménia, Bulgária e parte em Portugal, iríamos desenvolver projetos. Nós entramos com uma componente minoritária, este foi o meu primeiro projeto, ainda estava na universidade, foi o meu primeiro projeto, investimos na altura em 2 anos cerca de 10 milhões de euros, em parceria com este fundo. A verdade é que eu fiz o meu relatório de estágio, minha tese, fui apresentar ao professor. O professor, eu até marquei duas ou três conversas com o professor para lhe ir mostrando. Ele, por acaso, nunca estava na universidade, não acompanhou. Quando lhe fui mostrar o relatório de estágio para ele conhecer e eu o apresentar também para ser avaliado, a verdade é que quando ele viu, a primeira coisa que me disse é: isto foi feito por algum empregado seu, portanto, para mim, isto não tem qualquer sentido, não tem, o que está aqui a apresentar com certeza não foi o senhor que fez, mas apresento na mesma. Eu disse ao professor, ele inclusive até me expulsou da sala, posso-vos dizer, expulsou-me da sala porque eu lhe disse que não lhe admitia que tivesse a questionar a minha honestidade. Saí da sala, apresentei, e no final, quando apresentei, os outros, eram 3 professores que me estavam a avaliar, os outros 2 até perceberam aquilo que eu estava a tentar montar, o outro não percebeu. No final, acabei por ter uma nota positiva, que me pediram, inclusive, para rever algumas coisas do projeto. A verdade é que questionaram a minha honestidade e, quando ali cheguei, aconteceu e investimos, criámos os parques, e não foi nenhum funcionário que fez o estudo, e acabou por ser um bocadinho isso que me deu, foi o trigger de me levar a querer fazer acontecer, de não querer ser meramente um executor, mas sim que me deu a capacidade de perceber que queria efetivamente ser um empreendedor, fazer coisas diferentes, queria construir, numa lógica se calhar demasiado naif da altura, que é normal, mas conseguimos sair da universidade, criei esta unidade de investimentos, esta unidade de investimentos absorveu depois a unidade industrial e fomos construindo o nosso percurso. E eu acho que se há algum tipo de conselho ou algo que marcou a minha vida, foi efetivamente as adversidades. Porque ser-se empreendedor, e hoje em dia é muito sexy falar nas startups tecnológicas, malta que vende empresas por alguns bilhões passado alguns meses ou alguns anos, mas a verdade é que o mundo real não é isto. Acontece a muito poucos e é preciso muito trabalho e é preciso estar no sítio certo à hora certa. Se nós olharmos para o nosso país e virmos empresas unicórnio, existem 2 neste momento, talvez uma terceira a caminho. Portanto, na realidade, não há muita gente que o faça. Não quero com isto desencorajar a que tentem, mas dar claramente a perspectiva de que o empreendedorismo e nós criarmos o nosso próprio negócio não é fácil, não é um mar de rosas, não é bonito, dá muito, muito, muito trabalho. Mas são estas adversidades que me aconteceu na universidade, que me aconteceu na vida, que me foram um bocadinho a direcionar o meu trajeto. Lá está, quando percebi que o que eu estava a estudar, eu não gostava do que estava a estudar, e obriguei-me a mim próprio a mudar, foi isso que de alguma forma me obrigou a ir para uma área que eu gostava, para uma área que me motivava. Acabei o curso, implementei este negócio, e comecei a colocar pessoas a trabalhar comigo
sempre com o mesmo nível de sintonia. Ou seja, pessoas da minha idade, não têm experiência muitas vezes? Não. Têm força de trabalhar, força de vontade, têm motivação? Têm. Muitas vezes é mais importante a dedicação, o empenho, a atitude, do que especificamente ser o Cristiano Ronaldo das metalomecânicas. Portanto, eu acho que é isso um bocadinho que distingue o nosso projeto. O nosso projeto é um projeto de gente nova, gente jovem, que entrou num setor tradicional de metalomecânica, que hoje em dia, apesar de ser um setor importantíssimo para o nosso país e para a nossa indústria, tem vindo a decrescer, e nomeadamente os jovens têm-se afastado da indústria tradicional, nomeadamente da metalomecânica. Existem imensas oportunidades nestas áreas, mas a verdade é que sentimos uma motivação, uma grande motivação, mais em fazer acontecer e mais em efetivamente criarmos um sonho, irmos atrás do sonho e fazermos-lo acontecer. E foi isso a base do nosso projeto e da nossa mudança de atitude. Existe um gráfico uma imagem muito engraçada, provavelmente muitos de vós já viram, que é um círculo que diz a minha zona de conforto e outro círculo mais acima que é onde a magia acontece. E a verdade é que nós temos que sair do nosso círculo, da nossa zona de conforto, para ir onde a magia acontece. Se queremos efetivamente dar o salto, se queremos efetivamente sermos melhores, se queremos criar algo. Não sei se existem muitos de vós que querem ser empreendedores ou que querem ser empresários. Este é um dos principais conselhos, que é a atitude que nós temos perante a vida. É isso que define claramente o que é ser-se um colaborador, como o que é ser-se um colaborador fora de série e o que é ser-se um empresário. É nós termos a atitude para o que trabalhamos, pensarmos sempre, queremos fazer melhor, queremos fazer bem, queremos fazer melhor e queremos criar valor. Ao fim do dia, tudo aquilo que nós fazemos tem que ser para criar valor, seja a escrever um e-mail, que se calhar mandamos centenas de e-mails por dia e na realidade um telefonema resolvia metade dos e-mails. Como é que nós, nas pequenas coisas e nas grandes, conseguimos de alguma forma criar valor? E foi um bocadinho esse o espírito que fui interiorizando, que fui criando, esta vontade de ser empresário. Fomos construindo um bocadinho pelo nosso percurso. A fábrica de Serra de Voga, tínhamos um único cliente, era uma fábrica que eu próprio assumi, que trabalhava há 7 anos com um cliente, 100% da faturação estava num único cliente. O que fizemos foi uma fábrica que produz 10 secções por semana e um cliente nos tira 8 secções por semana. O que é que eu lhe vou dizer? Vou-te cortar metade da produção para meter para o restante para outro cliente? Não, corria o risco de perder o cliente. O que nós fizemos foi, vamos investir 5 milhões de euros, vamos aumentar a capacidade e a capacidade adicional alocamos a outro cliente. Assim foi, iniciámos em 2015, fizemos o upgrade em 2016, entrou um novo cliente ainda em 2016 e esta unidade tem vindo a crescer, como eu estava a comentar, 20% ao ano, com os 2 clientes a competirem entre si sobre quem é que fica com a capacidade da unidade. Primeiro ponto, risco. Como é que nós olhamos para um negócio minimizando o risco? Eu costumo dizer isto com alguma propriedade, mas na realidade é mesmo assim. Tudo na nossa vida é baseado em probabilidades. Não sei se alguns de vós jogam póquer, que também é muito baseado em probabilidades, mas a verdade é que eu costumo dizer que a vida é um jogo de póquer, primeiro pelas circunstâncias que nós o jogamos, mas acima de tudo porque a forma como jogamos tem a ver com as probabilidades das cartas que nós temos. E a vida é exatamente isto. Quanto mais a probabilidade vai gerir as nossas decisões, vai gerir a forma como atuamos. Quanto mais propensão eu tinha, por exemplo, a um cliente, maior a probabilidade de eu ter um problema. Portanto, diversificar para baixar risco, baixando probabilidades. Nesta área de negócio, achávamos muito bem, temos aqui uma empresa perfeitamente estável, 2 clientes, fatura 13 milhões de euros, tem um EBITDA de 2 milhões e meio. Eu era um jovem de 33 anos, em que basicamente acho que nós devemos ser humildes, não temos que ser especificamente honestos, acho que temos que ser próprios.
Eu com 33 anos podia levar todos os anos para casa 2,5 milhões de euros, se quisesse. Mas a verdade é que, se eu quisesse fazer, muito provavelmente, passado 2 ou 3 anos, ou 4 ou 5, a fábrica podia fechar. Porque, basicamente, eu tinha um cash cow e estava, de alguma forma, a assumir que o meu negócio era perpétuo. E a verdade é que os negócios não são perpétuos. Ou nós investimos, ou nós estamos atentos ao mercado, diversificamos cliente, diversificamos produto, diversificamos geografias, ou a realidade é que os negócios morrem. Quase todos os negócios morrem. Com os meus 37 anos, não sei qual é a média de existência das empresas, mas eu diria que em 37 anos, não sei, uma grande probabilidade das empresas morre. E, portanto, achámos por bem entrar na área de offshore, trazer uma nova área de produto, fundações offshore, que não fazíamos, só fazíamos torres, queríamos passar a fazer também torres para offshore e queríamos, para além das torres, fazer fundações. Com isto andámos 3 anos a negociar o projeto português, os Windfloats, as 2 plataformas offshore, e investimos em Setúbal. Tivemos que investir antes sequer de ter o projeto. Para ganhar o projeto tivemos que dizer que íamos investir, íamos concretizar sem ter qualquer certeza se o projeto iria acontecer ou não e se íamos fazê-lo ou não, porque era um concurso a nível internacional. Investimos 4 milhões de euros em Setúbal, criámos as máquinas, criámos a capacidade produtiva e passado, o projeto era para ser aprovado em novembro, em outubro ligam-nos, o projeto morreu. Não vai existir projeto. Nós andámos há 3 anos a negociar o projeto. Foi para nós, obviamente, um balde de água fria, tínhamos muito em jogo e com isto criámos, de alguma forma, nós e as outras empresas que estavam interessadas no projeto, fizemos um forcing político, institucional e também privado muito forte e passado 3 meses conseguimos reanimar o projeto. Portanto, basicamente a EDP ligou-nos e disse: afinal vai acontecer, mas neste momento está entre vocês e os espanhóis. Ou ganham os espanhóis ou ganham vocês. E nós, obviamente, fizemos o nosso máximo e o nosso melhor para conseguir ficar com a obra. No final, devido a timings do projeto, não conseguimos ficar com as 3 unidades, ficámos com 2, os espanhóis ficaram com 1. E estamos a fazer o maior projeto flutuante do mundo, em Portugal, para as águas portuguesas. No meio deste sonho, conseguimos concretizar, decidimos investir também 29 milhões de euros em Aveiro, como estava a referir, para ter uma capacidade de produção em série, para diversificar novamente. Esta capacidade de produção em série, uma empresa como a nossa, pequenina, investir quase 30 milhões de euros era quase utópico. Tivemos que estar à perna, tivemos que ir falar com instituições financeiras, com parceiros financeiros, e a verdade é que conseguimos fechar com um fundo de investimento, comprou 15% do capital, conseguimos, através do Portugal 2020, ir buscar uma grande parcela de financiamento, nós colocamos capitais próprios também elevados, e hoje está a fábrica quase concluída. Portanto, acima de tudo, transmitir que este caminho e as adversidades, a maior parte das vezes, são os que nos dão alento para continuar, são os que nos dão alento para, efetivamente, fazer acontecer. E o professor Alberto Castro também me pediu, e acho que bem, no meio deste percurso, decidi e fui convidado para ser presidente da ANJ, da Associação Nacional de Jovens Empresários, aqui perto, mesmo aqui ao lado, um bocadinho acima. Normalmente, os estudantes aqui da Católica gostam muito da esplanada da ANJ, pela excelente vista que tem, mas porque é que eu decidi ser presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários? E porque é que aceitei o convite? Aceitei porque achei que era minha obrigação ajudar e transmitir aos jovens que, efetivamente, através do empreendedorismo, através da capacidade de acreditarmos em nós próprios, através do empenho e da dedicação, podemos ter o futuro que nós quisermos. Não podemos achar que o nosso futuro é limitado, seja pelo que for. Nós podemos fazer o que nós quisermos. E, acima de tudo, escolham algo que gostem de fazer.
Acho que essa é a principal mensagem. Nós vamos ser, quanto melhor sucedidos, vamos ser muito bem sucedidos, a probabilidade também é alta, se nós fizermos algo que nós gostamos. E na ANGE senti um bocadinho esse desafio quase de missão, de receber pessoas, receber jovens e não jovens, porque apesar de ser uma associação de jovens empresários, chega-nos muita gente que na realidade não são jovens e querem montar o seu próprio negócio. E como é que como é que a associação, como é que nós ajudamos as pessoas a efetivamente transformarem-se em empresários? Como é que criamos programas para entenderem que ser-se empreendedor não é receber um cheque amanhã de alguém que compra a minha startup. É acima de tudo isto, como é que nós com os problemas, com as adversidades, com tudo aquilo que nos passa à frente, garantimos que temos a resiliência, que temos a soft skills para vencer, para ter a atitude correta e, na prática, ajudar a que todas as pessoas consigam criar a própria empresa, toda a parte burocrática, criação de business plans, aceleração de ideias que existam. Esta, claramente, foi a minha lógica de entrar na ANGE. A ANGE é uma instituição com mais de 30 anos. É uma associação de jovens empresários com mais de 30 anos. Quando eu entrei na ANGE, e ainda hoje, também não foi há muito tempo, foi há 1 ano e 10 meses, a média de idade dos quadros eram, salvo erro, de 15 anos. Alguns quadros tinham estado na base da fundação. Grande parte dos quadros tinham 30 anos, 20 anos, 15 anos. Muito poucos, nos últimos 3, 4 anos, ninguém tinha entrado para casa, tinha sido muito poucos. Portanto, um jovem empresário que entra na Associação de Jovens Empresários e olha para a associação e vê tudo menos uma associação jovem. E lenta, e pesada, e se calhar um bocadinho fora da sua missão, que é ajudar e ser dinâmica e dar o exemplo. Iniciámos um plano de reestruturação, já há mais de meio ano, para tentar efetivamente agilizar a associação, criar mecanismos para podermos efetivamente ajudar. Este projeto está em curso, mas acima de tudo gostava de vos trazer esta proximidade. Na ANGE trabalhamos muito a parte de empreendedorismo, toda a parte de formação, toda a parte de aceleração de startups. Temos incubação, temos 15 incubadoras em todo o país, de norte a sul temos incubadoras. Se calhar o projeto que melhor conhecem, até que é o menos representativo da ANGE, que é o Portugal Fashion, que fazemos em Portugal e no estrangeiro. A verdade é que para uma associação como a ANGE, o Portugal Fashion representa metade do orçamento, o que não faz qualquer sentido. Mas a verdade é que é um projeto emblemático que nós fazemos e temos é que entender hoje como é que dentro do Portugal Fashion uma passagem de modelos é um investimento. Como é que nós garantimos que quem está a passar, quem são os criadores, que isto lhes serve como uma plataforma para negócio. Como é que cria um negócio a mostrar a roupa às pessoas, ou as coleções. E é aí que a própria ANGE tem que trabalhar mais e que está a trabalhar, que é, efetivamente, ajudar a criar negócio, a criar valor, que é tudo aquilo que nós pretendemos. Este meu percurso está de alguma forma em curso. Temos um objetivo no lado da empresa de chegar aos 50 milhões em 2021. Estamos em bom percurso para que isto aconteça e basicamente estamos de alguma forma a alargar a equipa. Nós éramos, como eu estava a referir, há 4 anos, 80 pessoas. Este ano vamos fechar com 300, no próximo ano vamos fechar com 400. Muita gente a entrar e quando muita gente entra, perde-se a cultura que criou a empresa. Com muita facilidade isto acontece. Um dos principais erros, nós crescemos tanto em 2 anos, não deveríamos ter crescido tanto em 2 anos, não deveríamos estar a crescer tanto, mas tínhamos uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de entrar. Ou entrávamos ou não entrávamos, perdíamos a oportunidade. E decidimos entrar. Em 2 anos, ou num ano, crescer 100%, numa atividade industrial, obriga a um esforço de absorção do crescimento demasiado grande. A empresa tem que se desorganizar para absorver o crescimento e depois voltar a organizar. E parte desta cultura que se iniciou com 10 pessoas, neste momento, a equipa de gestão, ou a equipa superior, éramos
3, 4, neste momento somos 15. As equipas de indiretos passaram, lá está, de 15 para 100. A perda da nossa cultura acontece porque todas as pessoas, quando nós precisamos, nos dias de hoje, de contratar 100 pessoas num ano, o nosso critério de escolha, com certeza, não será o mesmo se eu quiser contratar 10 pessoas. Portanto, esta capacidade de nós escolhermos as pessoas certas, de alguma forma, prejudica-nos todos os dias, porque temos uma taxa de rotatividade alta, porque temos de mandar gente embora, porque não se revê com o nosso projeto. E eu prefiro gente e pessoas e profissionais que se revejam com o projeto e que queiram trabalhar neste ideal e com este sonho, do que estarem basicamente a criar entropia e que não façam isto acontecer. E esta é uma lição muito importante para nós, do último ano, que é, efetivamente, ter cuidado com o crescimento, criar as bases para que ele aconteça, mas manter sempre uma política clara, nomeadamente de aculturamento das pessoas. As pessoas entrarem e reverem-se no projeto, estarem nas funções certas para estarem motivadas, para construírem, para produzirem. E acho que, ao fim do dia, esse é um bocadinho também o nosso objetivo e é um bocadinho o nosso ponto forte, que é termos uma equipa fantástica, de gente jovem, que fomos buscar a todos os cantos do mundo. Na equipa de gestão hoje tenho project managers que fui buscar a França, a Noruega, gestores que vieram de Madrid, África do Sul, Paris outro, Brasil, portugueses que saíram do país há 10 anos, fruto da crise, que estão nos seus 30 e poucos anos, querem regressar ao país, querem criar valor no próprio país e entenderam, e acho que nesta nova geração, que são todos muito alinhados, obviamente, pelas questões salariais. Infelizmente, em Portugal, não temos muita sorte, porque se eu quero ir buscar um português que está no Brasil, tem uma taxa de IRS de 20% e vem para Portugal ganhar 50%, pagar 50%, tenho que lhe pagar um percentual muito mais alto do que aquilo que ele ganha hoje para vir para Portugal. Mas com algumas políticas e um projeto aliciante, isto acaba por ser mais fácil e efetivamente fui buscar algumas pessoas para esta equipa e estamos a construir o sonho. Em termos práticos, o professor Alberto Castro convidou-me para estar aqui hoje e simpaticamente me desafiou a inscrever-me nos 40 gestores abaixo de 40 anos, que posso confidenciar que não me tinha inscrito porque só o tempo que ia levar a preencher o formulário que iria demorar algum tempo. A verdade é que me inscrevi, a verdade é que fui selecionado e entrei na lista dos 40 abaixo de 40. Isto acaba por ser, novamente, o poder de arrasto. Nós não fazemos as coisas muitas vezes não as fazemos por lógica, fazemos porque gostamos, fazemos porque queremos, efetivamente, trilhar o nosso caminho. E alunos que estão num curso de gestão do terceiro ano, não é? Do terceiro ano, acho que esta perspectiva de que o céu é o limite e que vocês fazem aquilo que querem da vossa vida e que conseguem trabalhar e criar valor é o que vai determinar todo o resto da vossa vida. Muito provavelmente vocês estão aqui hoje e não fazem a mínima ideia para onde é que vão começar a trabalhar. O que é que vão fazer? Se querem começar por uma empresa pequenina, uma empresa grande, muitos querem ir, sei lá, para a Price, para a Deloitte, não sei. A verdade é que não é um caminho fácil, seja ele qual for. O que vai determinar se vocês são bons ou são maus é a vossa própria atitude. Eu tive, inclusive, um curso na Católica, em Lisboa, de gestão estratégica, e um professor contava uma história, é breve, uma história que é um bocadinho a lógica do que eu acho que vocês não devem ser, que é um português estava a pescar ou a apanhar caranguejos. Não sei se já conhece a história. Estava a apanhar caranguejos e sempre que apanhava um caranguejo metia no balde. O balde começou a encher e passou um turista e dizia: então, mas, ouça, se o balde começar a encher, os caranguejos começam a sair e fogem. Ele, não se preocupe. Não, mas não me preocupe, eu não tenho que me preocupar, mas porquê é que isso acontece? Porque são caranguejos portugueses. Mas são caranguejos portugueses, então porquê é que não...
Eles vão fugir na mesma. Não se preocupe que são caranguejos portugueses, eles não saem do balde. Então, mas explique-me. Como que são caranguejos portugueses, sempre que um caranguejo estiver a conseguir sair do balde, os outros puxam-no para baixo. E eles não saem. E a verdade é essa, é que a mentalidade portuguesa ainda é muito assim, tentar derrotar os outros, tentar ver o lado negativo de se eu não estou bem, como é que o outro também não está bem. E é esta atitude que determina se nós somos positivos com a vida, se somos positivos com o trabalho, se temos atitude para que isto efetivamente aconteça, seja trabalhar por conta própria, seja trabalhar por conta de outrem. Acho que é um bocadinho esta a ligação e esta perspectiva que vos vai determinar se vocês são bons e se vos reconhecem esse profissionalismo e essa vossa resiliência ou não. É muito pela vossa atitude. Boa tarde, meu nome é Bernardo Ribeiro. Disse que um dos objetivos da associação que preside atualmente era o de aumentar e que estava efetivamente a aumentar o número de colaboradores, salvo erro, pelo menos de membros da associação, e que o objetivo era também diminuir a idade dos que lá estão. A minha pergunta é, até que medida é que não considera que a idade é um posto, ou seja, o facto de ter muita gente nova não será prejudicial na organização de eventos que são de elevada exigência, e o mesmo se aplica a ter muita gente porque torna a coordenação e a liderança mais difícil porque tem que abranger um público-alvo maior. Bem, respondendo à questão, o que eu encontrei na ANS foi uma casa, efetivamente, com demasiada gente e com demasiada idade. Eu trabalho com pessoas, normalmente, da minha idade, mas, lá está, não quero de todo dizer, eu tenho muita gente a trabalhar comigo de fábrica e mesmo indiretos, que têm mais idade, obviamente, do que eu. Eu acho que é importante existir, em qualquer projeto, existir a noção de que estamos todos envolvidos, todos no mesmo nível de frequência, todos a caminhar no mesmo sentido. E é isso que me refiro. Acho que, por sermos jovens, temos menos experiência, faz parte da vida. Como diziam a mim uma vez, por eu ser novo, isso passa com o tempo, e a verdade é que passa. Nós conseguimos trabalhar e criarmos uma associação ou uma empresa em que tenha gente jovem, gente com mais experiência e consigamos partilhar o mesmo objetivo, isso é fundamental. E se o conseguimos fazer na ANS, com certeza há muita gente válida. O que eu estava a referir era mais no sentido de uma associação de jovens empresários que tem parte da sua estrutura com mais de 15 a 20 anos, a trabalhar no executivo, com certeza estão viciados naquilo que pretendem fazer, naquilo que fazem, já não pensam como é que eu acrescento valor, como é que eu mudo a forma de trabalhar, já trabalham daquela maneira e muitas vezes até nem é mandar as pessoas embora, é mudá-las de funções, obrigá-las a sair da zona de conforto, obrigá-las a efetivamente que consigam acrescentar valor de outra forma. Porque das piores coisas que pode acontecer é nós trabalharmos no hábito, trabalharmos na rotina. Isso acaba por nos corroer a nós próprios e a retirar a criação de valor que nós temos capacidade para o fazer. Portanto, do lado da ANS, claramente temos objetivos que são aumentar o número de associados, não pelo simples facto de queremos ser maiores, mas temos a capacidade interna de responder à necessidade dos associados. E é um bocadinho essa a lógica que estamos a fazer a reestruturação, para efetivamente ter uma associação mais jovem, não pelo facto de querer ter gente com menos idade, mas pelo facto de querer reestruturar e ter um pensamento mais alinhado com a missão da associação. Muito bem. Mais alguma questão? Bom, se não tem, tenho eu. Já agora, enquanto você... pronto. Quando eu digo tenho eu, há sempre um... Olá, boa tarde. O meu nome é Luís Cunha. A minha questão é mais em termos de curiosidade. Falou que vão produzir uma das maiores plataformas do mundo aqui no Norte, certo? A minha questão é porque é que isso ainda não aconteceu em outros países um pouco mais desenvolvidos também com costa e qual é o impacto que isso vai ter em termos da produção de energia no nosso continente, por exemplo? Este projeto, como eu estava a referir há pouco, a tecnologia é uma tecnologia inovadora e recente. Ou seja, já existem bastantes projetos eólicos offshore com fundação fixa ao fundo do mar. Esta aqui é uma fundação flutuante, não tem qualquer estrutura fixa. Não está fixa ao fundo do mar. Portanto,
este conceito de plataformas flutuantes surgiu há muito poucos anos. Nós fizemos o primeiro projeto piloto em 2011, neste momento temos um projeto pré-comercial das 3 plataformas para Viana do Castelo. Existe um outro projeto, não especificamente flutuante, mas é uma outra tecnologia, um SPAR, na Noruega, que está também em testes com 5 unidades. E existem já mais 5 unidades para o Reino Unido, mais 7 unidades para a França para 2020. Portanto, esta tecnologia, na realidade, não surgiu antes, porque foi agora desenvolvida. Em termos globais de energia eólica, esta flutuante é um investimento global de 200 milhões de euros. Vai produzir, salvo erro, para 5 mil casas, energia suficiente para 5 mil casas, mas sendo um projeto pré-comercial, ainda não é na realidade viável, portanto tem uma curva de aprendizagem bastante alta, mas o potencial em si, nomeadamente nos países asiáticos, é muito grande. Se puder complementar, em relação às energias renováveis, eu penso que, na minha opinião, se calhar o facto de ter um custo mais elevado, as pessoas não adotam tanto como painéis solares, como outro tipo de aparelhos que funcionem através de energias renováveis. Vocês veem isso mais como uma aposta no futuro ou é um negócio atual? Primeiro conceito a desmistificar, que é as energias renováveis hoje, tanto eólico como solar, estão a ser produzido, a energia eólica atual, não de há 10 anos ou 15 anos atrás, porque foram subsidiadas, era uma energia ainda cara. Devido a ser cara e a ter subsídios, desenvolveu-se tecnologicamente para baixar custos, e a verdade é que tanto o eólico onshore como o eólico offshore, como os painéis fotovoltaicos, hoje são a energia mais competitiva que existe. Provavelmente isto não é perceptível, mas a verdade é que todos os parques fotovoltaicos estão a ser instalados neste momento, a energia está a ser vendida a preço de mercado, ou seja, para termos uma noção, salvo erro, 50 cêntimos por quilowatt-hora, e nós em casa pagamos a 110 cêntimos, depende da indústria, depende das casas, a 110 cêntimos, portanto, a 1,10 €. Portanto, na realidade, grande parte daquilo que nós pagamos na fatura da energia não é o sobrecusto, é a parte do sobrecusto antigo, porque efetivamente foram subsidiadas, mas todos os projetos fotovoltaicos, eólicos onshore e eólicos offshore, para o futuro, para a instalação a partir de 2020, são todos com 0 subsídios. Portanto, na realidade, a tecnologia é tecnologia perfeitamente competitiva, mais barata do que centrais de carvão, nomeadamente, e de gás natural, para além de que evitam, obviamente, o nosso país não tem carvão, nem tem gás natural, temos que importar para as centrais estarem a funcionar. Portanto, na realidade, o vento é nosso, pelo menos corre pelo nosso país. Portanto, à data de hoje, a tecnologia já é competitiva ao ponto de não ter subsídios e ser até a custo inferior a outras fontes. Obrigado. Boa tarde, José Ferreira. A minha pergunta é mais uma curiosidade. Chegou à empresa muito novo, ou seja, logo para um patamar alto. Entrou na empresa como o filho do patrão, como... Eu não consigo explicar bem isto. Chegou lá, o seu pai chegou, olha, meu filho, ele manda em vocês vão fazer o que ele disser, o projeto é dele. Ou se entrou como um jovem e quando chegou lá, que certamente tinha poucos colaboradores que fossem mais novos do que o senhor, não sei como é que quer que lhe chame, vejo que se afirma como um jovem. E se quando entrou, se foi difícil ganhar aquele respeito por ser mais novo, por ter que mandar, por assim falar, ou se entrou lá com aquela expressão de peito feito por ser o filho do patrão e eu mando, eu sou novo, mas vocês fazem o que eu digo. Essa é uma boa pergunta. A verdade é que eu entrei como estagiário. Fui para o departamento comercial como estagiário e não era eu que mandava em ninguém, eles é que mandavam em mim, na realidade. De estagiário do departamento comercial fui para assistente na área das torres quando iniciámos o projeto, a trabalhar para a equipa também, até que passado 2 anos de estar a trabalhar como qualquer funcionário e a receber ordens como qualquer outro funcionário, aí sim achei por bem desafiar a própria empresa a criar a nova área de negócio das energias renováveis e investimento em energias renováveis. A partir daí comecei a trilhar o meu caminho, mandava em toda a gente porque não tinha ninguém a trabalhar comigo
na realidade. Só passado 1 ou 2 anos é que contratei uma pessoa e dessa pessoa, neste momento, somos 300. Portanto, entrei como qualquer outro e acho que, lá está, voltamos à questão da atitude. Se eu pude ser respeitado, foi porque respeitei os outros e foi porque tive a atitude correta no contexto. Porque se eu chegasse lá, como dizes, de peito feito e a dar ordens, seria o primeiro a criar anticorpos contra mim, não é? Que é o mais natural. E quando trabalhamos uma empresa, quando eu entrei, que estava com 30 anos, imaginemos, há muita gente que tinha com muita facilidade ganhava anticorpos contra ti. Mas lá está, entrei da forma correta, como tenho que entrar, como temos que entrar, como temos que fazer, que é mostrar o meu trabalho e ser valorizado por aquilo que faço de bom. E foi isso que aconteceu. Passado 2 anos, trilhei um caminho diferente na empresa, abrindo uma nova área de negócio, que fui construindo, como vos expliquei. Portanto, a questão da atitude, quando entrei, não se colocou. Muito bem. Mais uma pergunta? Ou 2? Agora parece que estão cansados. Eu tenho uma que não é um bocado atípico ter uma fábrica em Severo do Voga para fazer coisas que estão com umas estruturas tão grandes, que depois tem que vir para aí por umas estradas, hoje em dia bem melhores, mas não quer dizer, este movimento que vocês fizeram agora de estar no litoral, foi porquê? Foi porque apareceu a oportunidade ou já era pensado? Não, primeiro é típico. É típico criarmos uma unidade tão grande, uma unidade destas tão grande, ou melhor, não pela dimensão da unidade, mas pela dimensão dos produtos que escoamos, que Eu não sei se já viram o tamanho das pás, se passarem ali em Leixões, estão lá de vez em quando, umas coisas, portanto, só as pás já é pás, e depois as torres são um bocadinho ainda maiores, não é? Portanto, o meu pai, há 38 anos, criou uma empresa em Severo de Voga. Dessa empresa foi alargando o polo industrial numa lógica de proximidade, até ao limite que temos hoje, que é transportar peças de 80 toneladas com 36 metros de comprimento e 4,9 metros de diâmetro. Nós, até há um ano atrás, achávamos que o nosso limite de transporte, principalmente por passar nas pontes, que era 4,5 metros de diâmetro. Até que um cliente nos disse, tenho esta peça e tenho 4,9. E nós pensámos, temos que tirar daqui. Portanto, fizemos um route survey, tivemos que alterar pontes, tivemos que alterar rotundas, tivemos que alterar uma série de outras vias, mas a verdade é que confirmámos que conseguimos tirar hoje 4,9 metros de diâmetro. Basicamente, esta restrição logística existe até este diâmetro, a relação diâmetro-comprimento-peso. A partir do momento que queremos entrar no offshore, em que as peças não têm 80 toneladas, têm 1000 toneladas, não têm 4 ou 5 metros de diâmetro, têm 10 metros de diâmetro, temos obrigatoriamente que ir para um porto de mar e lá está, de todos os portos do país, o único que tinha um local disponível, frente de mar, com um caixa privativo para escoar produto, era o Porto de Aveiro e fizemos lá o nosso investimento. Bom, é pena não termos tido tempo, porque é óbvio que havia aqui muita coisa para conversar. Deixem-me só dar 2 ou 3 notas, para além do agradecimento para, dentro deste stress, ainda estar aqui connosco. Uma coisa que foi dita, que é, eu insisti com ele, portanto, nós conhecemos mais ou menos, não nos conhecemos muito bem, mas eu, quando vi aquele prémio, uma das coisas que me irrita é que nós cá de cima trabalhamos demais e às vezes estas coisas também são importantes. O Dr. Pires de Lima, portanto, que vocês devem reconhecer, foi administrador da Unicer e depois foi ministro, e antes tinha sido a Compal e agora está não sei onde. Ele dizia que quando tinha vindo cá para cima, que tinha percebido, uma das coisas que ele tinha percebido é que tinha passado a ser a favor da regionalização. E a outra coisa que ele tinha percebido é que, de facto, entre Lisboa e o Norte, não é? Portanto, não é o Porto em particular, há uma diferença abissal. Ele dizia, portanto, eu em Lisboa, quando ia almoçar ao Ritz,
e encontrava lá toda a gente com quem eu tinha que falar para tratar de um problema, e se não fosse no Ritz, era no Golf, num sítio qualquer. E aqui não, eu chego, vou para a empresa às 9, almoço na cantina lá, saio mais tarde do que saí em Lisboa, e trabalhamos de facto muito mais, e depois, de vez em quando, temos problemas de meia-noite, e temos que passar a vida a ir a Lisboa uma e outra vez, e portanto ele dizia que essa era uma grande diferença para o bem e para o mal, e que uma das coisas que nós fazíamos mal era, muitas das vezes, projetar a imagem das empresas, dos empresários, dos gestores, etc. E por isso é que eu, quando vi aquele concurso, já o ano passado, primeiro resmunguei com os tipos do Expresso, dizendo que não há mulheres, portanto só há uma ou duas, e depois não há quase ninguém do Norte, e não adianta muito, porque este ano é mais ou menos a mesma situação. Portanto, quer dizer, o que me levou aqui a eu ameaçar que ia deixar de ser assinante do Expresso. Não adianta nada, porque eles não ligam nenhum, mas pronto, mas pelo menos sou o impertinente de serviço. A outra coisa é fazer aquilo que é, de vez em quando, estimular que haja pessoas que se candidatem. E eu achava, daquilo que conhecia do perfil aqui do nosso convidado de hoje, que ele tinha todo o perfil para se poder candidatar. Depois vamos esperar é que tenha tempo suficiente para ir lá às entrevistas e não sei, que não aconteça como uma vez aconteceu com o vosso colega, que eles também têm um outro prémio que é, não sei se é a Young Leaders ou qualquer coisa assim, é uma coisa mais para a gente praticamente recém-licenciado. E esse vosso colega tinha sido uma pessoa, eu tinha tido muito boa nota, é um tipo muito empreendedor, tinha sido presidente da Associação dos Estudantes, mas tinha acabado o curso ao contrário do que às vezes acontece com os líderes associativos, com um médio pai 17 ou não sei o quê. Sim, a verdade é que ele depois foi para a vida prática e tinha muito que fazer e eu dei-lhe cabo da cabeça para que ele se inscrevesse. Ele inscreveu-se, foi selecionado, porque era um tipo bom, e depois tinha que fazer uma prova, tinha a certa altura uma prova que tinha que fazer, que era uma espécie de redação sobre a motivação dele e tal. E ele é uma pessoa muito articulada, que tinha aquilo mais do que feito. Bem, mas ele estava a fazer um trabalho tão grande que, portanto, fez uma direta. E depois respondeu lá aquilo ao fim do dia para chegar a tempo e horas e mais não sei quanto. Bem, ele estava de tal maneira cansado que não percebeu que tinha que responder em inglês àquilo. Ele que tinha, basicamente, era quase bilingue, e respondeu em português e foi excluído do concurso, porque tinha respondido em português. E, portanto, o que mostra também esses defeitos que às vezes nós temos aqui no Norte e que eu acho que é importante que se trabalhem essas coisas e que as pessoas que têm esse potencial também tenham esse esforço de dar visibilidade aos protagonistas que estão aqui. Porque há muitas da gente que diz, pá, que chatice, porque aquilo não é escolhido, somos nós. Primeiro, vai contra a nossa atitude típica do Norte, que é, somos nós que nos temos que propor. A gente diz, eu propor, mas é um pedante. Não fazemos isso. Nós não está na nossa cultura, não é? Segundo, depois tem que se fazer não sei quantas coisas e dizem, o custo de oportunidade disto é enorme, não é? E terceiro, portanto, a gente depois, a certa altura, não tem mesmo tempo para levar o concurso até ao fim. Portanto, eu fico muito contente que tenha decidido fazer isso e acho que tem grandes chances para... Eu não sou lá do júri, mas vou chatear a cabeça alguns, portanto, por isso fica já prometido que esse lobby. Depois, a outra coisa que é interessante perceber é as oportunidades também que às vezes acontecem quando se está atento, não é? Portanto, digamos, às evoluções que está a haver e tal. Vocês lembram-se, todos conhecem a Via Verde, não é? A Via Verde não é uma tecnologia portuguesa. Mas a verdade é que depois fomos nós que fomos capazes de desenvolver economicamente, como também não era uma coisa que hoje em dia já não existe, mas era quase os pré-pagos nos telemóveis, os pré-pagos creio que era dinamarquesa, a Via Verde é para a norueguesa, uma coisa assim, não é? Aqui também esta tecnologia das wind float, não é? É americana. Mas, quer dizer, não interessa muito vocês terem uma tecnologia se depois não forem capazes de aplicar, não é? E aqui no caso português há uma coisa que é interessante, que é um handicap que à partida nós podíamos ter para este tipo de tecnologias, que é, como a costa afunda muito, não dá para fazer, as eólicas offshore são muito caras, porque era preciso cavar muito para ir para muito fundo, enquanto, por exemplo, na Escócia aquilo nunca mais acaba, não é? Portanto, na Dinamarca, não sei quantos, então na Dinamarca aquilo parece quase
portanto, vira-ventos, não é? Lá no meio do mar. E portanto, há aqui um conjunto de... Isto era uma resposta também ali a uma pergunta de alguém que acho que ainda está aí. E, portanto, às vezes é preciso esta intuição, que é perceber uma tecnologia, uma oportunidade e depois mexer-se, não é? E, portanto, aqui no caso, também, enquanto aluno, portanto, fez uma maldade lá a um professor e depois, portanto, prosseguiu com isso. Portanto, são coisas muito interessantes que mostram que às vezes nós não precisamos ter a tecnologia, precisamos ter a presciência de perceber a oportunidade de mercado e depois a resiliência, a determinação para levar o processo até ao fim. Isso é um aspecto muito interessante. E depois a terceira e a última é, às vezes, no meio disto tudo, nós podemos ter as nossas ambições, as nossas determinações, mas é também muito importante que não percam aquilo que eu acho que é muito português, do português típico, que é a generosidade. Porque esta tarefa da ANJ, esta reestruturação, estas coisas que estão a mudar, obviamente, portanto, nada daquilo é pago, teoricamente está-se a perder dinheiro, tempo e essas coisas todas, mas é muito importante que haja gente, sobretudo gente com qualidade, que seja capaz de se envolver neste processo e por isso mesmo também, parabéns também por isso e muito obrigado. Portanto, é um bocadinho, vocês vão ter que sair agora a correr para outras aulas, aqueles que ainda aguentaram até o fim, mas também muito obrigado a vocês por isso. Muito obrigado.